Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Grace Williams tinha 38 anos e por mais de 15, trabalhava como garçonete em um dos restaurantes mais prestigiados de Chicago. À primeira vista, ela parecia a personificação da perfeição, uma mulher sempre sorridente dominando cada gesto com uma precisão quase mecânica, atendendo às expectativas até dos clientes mais exigentes com uma calma e educação impecáveis. Mas por trás dessa máscara de profissionalismo, escondia-se uma vida nada fácil, repleta de lutas silenciosas e sacrifícios diários. A verdadeira luta de Grace não era travada na sala de jantar iluminada e decorada com obras de arte moderna, onde ela servia iguarias aos clientes abastados. Era travada no pequeno apartamento que ela chamava de lar, um espaço modesto com paredes desbotadas, onde cada centímetro contava uma história de resiliência e amor incondicional. Sua filha, Alaya, tinha 8 anos. Era uma criança doce e curiosa, repleta de uma luz interior que eclipsava sua deficiência. Ela era cega desde os 3 anos. Naquele dia, um trágico acidente de carro mudou suas vidas para sempre. A menina sobreviveu, mas seus olhos jamais viriam o mundo novamente. Os médicos foram categóricos. Não havia esperança de cura, nenhuma tecnologia, nenhum tratamento que pudesse restaurar a visão de Alaya. Para Grace, o veredito foi um golpe devastador. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor, mas ela não tivera tempo para entrar em colapso. Sua filha precisava dela mais do que nunca. Então ela decidiu deixar de lado seus próprios sonhos, suas esperanças pessoais, e dedicar cada gota de energia para dar a Alaya a vida mais normal possível. O restaurante onde trabalhava brilhava com uma radiância quase insolente, um contraste gritante com a modéstia de suas vidas cotidianas. Todos os dias, Grace atendia clientes trajados com ternos sob medida e vestidos de grife, homens e mulheres cuja riqueza parecia lhes dar todos os direitos. Eles chegavam com ares de superioridade, trocando palavras às vezes depreciativas sobre os funcionários, muitas vezes confundindo sua gentileza com fraqueza. Mas Grace, por trás do sorriso, não demonstrava nada. Ela desempenhava seu papel com perfeição, pois era sua maneira de proteger o que lhe era mais precioso. Ao atravessar a porta do restaurante no final do seu turno, ela se deparou com uma realidade completamente diferente. Um pequeno apartamento em um bairro operário, onde as paredes carregavam as marcas do tempo e as contas se acumulavam mais rápido do que ela conseguia pagar. Lá, Alaya a esperava, precisando de mais do que uma mãe amorosa. Ela precisava de um guia em um mundo que parecia feito para aqueles que podiam ver. Todas as noites, após um dia exaustivo de trabalho, Grace preparava uma refeição simples e econômica, muitas vezes feita com os mesmos ingredientes básicos. Depois, sentava-se ao lado de Alaya e abria os livros em braille que a menina adorava tocar. Paciente e gentil, ela ensinava a reconhecer formas e letras, a se movimentar pela casa com segurança e a entender um mundo que não se esforçava para se adaptar à realidade deles. Esses foram os únicos momentos em que Grace pôde ser verdadeiramente ela mesma, sem máscaras, sem artifícios. Mas também foram os mais dolorosos, porque ela sabia que gostaria de ter oferecido à filha muito mais: recursos tecnológicos caros, terapias especializadas, um ambiente mais seguro e estimulante. No entanto, ela não tinha tempo nem recursos para isso. E no entanto, todas as noites, enquanto a cidade adormecia, Grace fazia uma promessa silenciosa à filha. Ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para construir um futuro melhor para ela, mesmo que isso significasse caminhar sozinha no escuro. Numa noite de inverno, enquanto Chicago jazia sob uma espessa camada de neve, flocos de neve rodopiavam no ar gelado, cobrindo as calçadas e os telhados com um branco imaculado. A cidade parecia estar parada, envolta num silêncio algodonoso, interrompido apenas pelo render dos passos de algum passante ocasional. Dentro do restaurante com estrela Michelin, a atmosfera era bem diferente, acolhedora, vibrante, banhada pela luz fraca dos lustres de cristal. Grace Williams se preparava para o intervalo, com movimentos ainda precisos e comedidos. O serviço fora intenso, mas ela se manteve firme, fiel à sua reputação de garçonete impecável. Ao se afastar silenciosamente das mesas, a porta da frente se abriu com um toque suave que lhe chamou a atenção. Uma mulher entrou, envolta em um casaco elegante, com um lenço de seda cuidadosamente amarrado no pescoço. O olhar penetrante e aparentemente escrutinador de cada detalhe, sem jamais se deixar surpreender. Elisa Carter. Aos 45 anos, ela era uma das bilionárias mais influentes de Chicago, uma lenda viva nas finanças.
Seu nome por si só já inspirava respeito e medo. Sua reputação de ícone frio e distante frequentemente precedia sua presença. Ela não era uma cliente comum, sua vida girava em torno de números, decisões implacáveis e poder. Mas naquela noite, ao cruzar a porta deste templo da gastronomia, ela se viu diante de uma realidade que não conseguia controlar. Grace a recebeu com seu profissionalismo habitual, um sorriso educado e um tom calmo, anotando o pedido de Elisa com a mesma atenção que dispensava a todos os clientes. No entanto, por trás daquele sorriso calmo, Elisa sentiu algo inexplicável atraí-la para aquela garçonete, uma graça quase imperceptível, uma dignidade que nada parecia capaz de alterar. Enquanto Grace se movimentava entre as mesas, cuidando de cada detalhe, Elisa não conseguia tirar os olhos dela. Havia uma gentileza e precisão em seus gestos que iam além da simples rotina profissional. Ela também notou que, ao contrário de alguns colegas que aproveitavam o intervalo para tomar um café ou fumar um cigarro, Grace nunca saía sem uma certa urgência em sua abordagem, como se cada minuto contasse, como se carregasse uma responsabilidade invisível. Quando o intervalo de Grace finalmente chegou, Elisa sentiu uma curiosidade intensa incitando-a a agir. Sem chamar atenção, ela também saiu do salão, mergulhando na noite gelada. Seguiu Grace a uma distância cautelosa pelas ruas cobertas de neve, até um prédio antigo e modesto, com fachadas ligeiramente deterioradas, que contrastavam cruelmente com a opulência do restaurante. Elisa parou, escondida atrás de uma parede. Através de uma janela mal iluminada, viu Grace entrar correndo, com o rosto marcado pelo cansaço, mas imbuída de uma determinação inabalável. Lá dentro, a pequena Laia estava sentada a uma mesa, os dedos percorrendo suavemente as linhas em braille de um livro. Seu rosto refletia intensa concentração, cada letra tátil parecendo se cravar profundamente nela. Grace ajoelhou-se ao lado dela, abraçou-a gentilmente e sussurrou palavras reconfortantes. Sua voz era baixa, suave, cheia de uma ternura que o frio do mundo exterior não conseguia apagar. Ela descreveu para a filha os personagens do livro, os cenários, as cores, coisas que a Laia jamais seria capaz de ver, mas que sua mãe tentava trazer à vida em sua mente com o poder das palavras. O coração de Elisa afundou. Essa cena de amor maternal, de devoção absoluta, despertou nela uma emoção há muito esquecida. A empatia a invadiu como um sopro quente no vento gelado. Ela compreendeu que acabará de vislumbrar uma verdade essencial. Além de fortunas, títulos e aparências, havia uma humanidade profunda ali, um amor incondicional que iluminava até as noites mais escuras. Silenciosamente, Elisa retirou-se, deixando a pequena família para trás. Mas essa imagem, gravada em sua mente, a perseguiu a noite toda. Ela pensou na força incrível daquela mulher que acabará de conhecer, em sua coragem silenciosa e em sua dignidade intacta. Uma promessa nasceu dentro dela, um desejo secreto de mudar alguma coisa, de garantir que aquela luz jamais se apagasse. Na manhã seguinte, a luz invernal filtrava-se suavemente pelas janelas embaçadas do restaurante. O frio lá fora contrastava com o calor aconchegante do salão, onde a equipe já se ocupava dos preparativos. Grace, em seu uniforme impecável, preparava as mesas com a mesma meticulosidade e calma de sempre que se sentava. De repente, a porta se abriu, revelando uma figura elegante e familiar. Era Elisa Carter. Mas desta vez ela não era apenas mais uma cliente. Ela caminhou confiantemente até uma mesa reservada, um espaço reservado longe da agitação. Os murmúrios dos funcionários se intensificaram quando a gerência anunciou que Elisa desejava ser atendida apenas por Grace Williams. À medida que Grace se aproximava, seu coração batia mais rápido. Ela jamais imaginara que Elisa viria procurá-la. O rosto de Elisa estava menos fechado do que no dia anterior, seu olhar penetrante, porém gentil, repleto de genuína curiosidade. "Olá, Grace", disse ela com a voz clara, quase calma. "Obrigada por vir. Gostaria de conversar." A confusão passou pelo rosto de Grace, mas ela sentiu e sentou-se em frente a Elisa. A garçonete pousou o cardápio delicadamente, mas sabia que comida não era o assunto da conversa. "Fiquei tocada ontem à noite", começou Elisa, "pela maneira como você lida com os clientes, é claro, mas principalmente pelo que vi em você. Uma força que não encontro com frequência." Grace olhou para baixo, envergonhada. Ela era apenas uma garçonete, uma mãe cansada fazendo o que podia. "Conte-me um pouco sobre você", insistiu Elisa. "Sobre sua família, seus sonhos, o que te motiva a levantar todas as manhãs apesar dos desafios." Grace respirou fundo. Não foi fácil se abrir para uma mulher tão poderosa, de um mundo tão diferente. No entanto, algo dentro dela lhe deu confiança. Ela falou então sobre sua filha, a Laia, sua cegueira, os tratamentos caros,
as noites sem dormir, as esperanças frustradas. Ela também falou sobre sua própria vida, entre trabalho exaustivo e sonhos frustrados, lutando para proporcionar um futuro melhor para sua filha. Elisa ouviu-a com uma atenção quase solene. Então, olhando diretamente para Grace, fez-lhe uma pergunta que silenciou todo o barulho ao redor. Grace, você já pensou em mudar de vida? Deixar essa existência de luta constante para trás para se concentrar totalmente em Alaya? A questão perturbou Grace. Ela sempre sonhara com tal mudança, mas parecia inatingível. Não tenho escolha, senhora, respondeu ela suavemente. Meu papel é cuidar dela. Mas oportunidades são raras para pessoas como eu. Faço o que posso, mas, às vezes sinto que o mundo não deixa espaço para nós. Elisa se aproximou um pouco mais, seus olhos brilhando com nova determinação. Quero te ajudar, Grace. Não por caridade, mas porque vejo uma força rara em você. Posso te oferecer uma oportunidade real, ajuda financeira para Alaya, para os tratamentos dela, para a educação dela, mas também para você. Se desejar, posso te apoiar para que você possa se formar, para que possa começar uma carreira como consultora, na área que escolher. Quero que saiba que o que você carrega dentro de si, essa força, essa coragem, merece ser reconhecido e apoiado. O silêncio caiu, carregado de perguntas, esperanças e incertezas. Grace olhou para Elisa com os olhos marejados. Seria possível? Algo na voz de Elisa em seus olhos lhe dizia que desta vez não era uma ilusão. Eu não sei o que dizer, sussurrou Grace. Nunca pensei que alguém como você pudesse acreditar em mim, me oferecer isso. Elisa sorriu para ela, um sorriso sincero, quase maternal. E isso é só o começo, Grace. Mas prometo que estarei com você em cada passo do caminho. Você não está sozinha. Deixe-me te dar essa chance. Naquele momento de suspensão, uma nova porta se abriu para Grace. Uma porta que ela nunca ousara atravessar, até hoje. A princípio, Grace recusou de imediato. A própria ideia de que Elisa, uma mulher tão poderosa e inatingível, pudesse se interessar por ela, uma mera garçonete desgastada pela vida, parecia irreal, quase um insulto. Como ela podia acreditar em tal oferta? Era bom demais para ser verdade. Obrigada, senhora, disse ela gentilmente, mas com firmeza, mas não tenho certeza se é para mim. Não quero depender da generosidade de ninguém, especialmente de um bilionário que mal conheço. Mas Elisa não se deixou desanimar por essa recusa educada. Ela sabia que o caminho para a confiança seria longo, e ela não era de desistir. Nas semanas seguintes, ela voltou ao restaurante regularmente. Não mais como uma cliente exigente, mas como uma conversadora atenciosa, uma amiga discreta que fazia perguntas sobre Grace, seu cotidiano, suas esperanças e medos. Às vezes, ela lhe enviava livros ou artigos sobre educação especial, demonstrando que acreditava sinceramente em seu potencial. Aos poucos, Grace sentiu um muro de desconfiança que havia erguido ao seu redor se romper. Começou a perceber que aquela proposta não era um gesto de pena, mas uma oportunidade real. Uma chance de mudar a trajetória de sua vida e a de Alaya. Após vários meses de conversas francas, às vezes trocas dolorosas, Grace finalmente aceitou a ajuda de Elisa. Foi um passo enorme, um salto rumo ao desconhecido, mas a certeza de um futuro melhor para sua filha superou suas dúvidas. Com o apoio financeiro de Elisa, ela conseguiu fornecer a Alaya os tratamentos médicos caros de que ela precisava, além de equipamentos especializados que melhoraram significativamente sua qualidade de vida. Pela primeira vez, Grace sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ao mesmo tempo, com coragem renovada, Grace empreendeu treinamento especializado na educação de crianças cegas e com baixa visão. Ela aprendeu a apoiar, a ensinar e a abrir portas que a sociedade parecia querer fechar para essas crianças. O começo foi difícil. Ela teve que conciliar as responsabilidades da maternidade, os estudos exigentes e as lembranças de uma vida difícil. Mas cada sorriso de Alaya, cada progresso de seus alunos, fortalecia sua determinação. Poucos anos depois, Grace deixou de ser apenas uma ex-garçonete. Tornou-se uma figura icônica em Chicago, respeitada por seu comprometimento e compaixão. Ela administrava um centro de educação e apoio para crianças com deficiência, um lugar acolhedor e inovador, nascido de seu sonho e da generosidade de Elisa. Para Elisa, essa experiência transformou profundamente sua visão de mundo. Por muito tempo, ela buscou significado para sua vida por meio do acúmulo de riqueza, poder e controle. Mas graças ao seu encontro com Grace, ela entendeu que a verdadeira riqueza residia em outro lugar, na capacidade de gerar mudanças, de construir conexões humanas genuínas e de impactar positivamente a vida de outras pessoas.
As duas mulheres permaneceram próximas, unidas pelo respeito mútuo e pela amizade sincera. Elas se beneficiaram uma da outra. Grace se inspirou na sabedoria e experiência de Elisa, enquanto Elisa redescobriu, por meio de Grace, uma humanidade e um calor humano que ela havia ignorado por muito tempo. Para Grace, o gesto de Elisa foi mais do que uma simples ajuda material, foi um renascimento. Uma mão estendida que mudou para sempre o destino da sua filha e o seu próprio. E para Elisa foi a descoberta de um novo mundo, uma nova perspectiva de vida que nunca a abandonou. Ela nunca mais viu o dinheiro ou o poder da mesma forma. Finalmente havia encontrado o que procurava, um significado mais profundo, enraizado no altruísmo e no amor.